Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Dando continuidade aqui ao nosso estudo da raiz da função do primeiro grau, trouxe mais um exercício para vocês aqui, ó. Então aqui tá para nós, calcule o zero da função. Qual função? Essa função aqui, né? Então tem um f de x igual a 3x sobre 4x mais 2 sobre 5, ou 2 quintos, como preferir, tá ok? Bom, o que esse aqui, ele é um pouquinho mais elaborado, tá? Então a gente está subindo o nível um pouquinho. De que maneira? Observe que agora, diferente dos outros, o meu x está no denominador. Então, eu não posso trabalhar com esse x aí no denominador. Eu preciso levar esse x aí para o numerador, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos resgatar alguns conceitos básicos, né, sobre fração, que é ensinado lá no ensino médio, né? Onde que eu tenho o que para vocês? Ou no ensino fundamental, né? O que a gente tem aqui agora? Eu tenho, ó, 3 sobre 4x mais 2 sobre 5. Bom, primeiro temos que nos atentar que é o seguinte, toda vez que eu tiver uma fração, e essa fração, tá? Tanto ela for uma soma ou uma subtração de fração com denominadores diferentes, nós temos que fazer o MMC, tá? Ou uma outra opção seria multiplicar os denominadores e depois multiplicar a fração em cruz, tá? Vou fazer do mesmo jeito para vocês verem que dá. Então, pelo método do MMC, às vezes não é muito viável fazer por esse método, né? Mas vamos fazer. Vou tirar o MMC de quem? De 4x e de 5, tá? Então, vamos aqui, ó. 4x e 5. Fazendo essa continha aqui, fazendo isso, né? O que nós podemos fazer? Bom, primeiro que nós temos que pensar o seguinte. Quais os números, tá? Que a gente precisa dividir pelo menor número divisível entre eles. Começar sempre pelo menor número, tá? De que eu posso dividir o 4x, que vai me dar o número inteiro. Temos duas opções, tá? Nós temos o 2. Então, se eu pegar o 2 aqui, ó. 4x dá para dividir por 2? Por 2 quem? Eu tenho um x desse lado, preciso acrescentar um x desse lado aqui também. Então, olha só. 4x dividido por 2x vai dar só 2, tá? Como? Aqui, ó. Tenho 4x, vou dividir por 2x. Como eu tenho uma divisão, essa divisão ela me permite, tá, fazer essa devida simplificação aqui, ó. X vai embora com x, 4 dividido por 2 vai dar 2, tá? Que é o que deu aqui para nós. Bom, se eu pensar no 5, o 5 eu não consigo dividir por 2, que vai me resultar no número inteiro. Então, a gente mantém o 5. Agora, olhando para o 2, eu consigo dividir ele por quem? Para me dar um número inteiro. Por 2 de novo. Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. O 5 eu não consigo dividir por 2, que vai me resultar no número inteiro, tá? Então, nós temos que baixar o 5 aqui, ó. Bom, baixando o número 1, novamente, vou pensar no 5. Qual o número que eu consigo dividir por 5 que vai me resultar no número inteiro? O próprio 5. Então, ó, 5 dividido por 5 é igual a 1, tá? Bom, feito isso, quando que eu sei que eu tenho que parar, professor? Lembra nós aí. Toda vez que, se você tiver uma porção de números aqui, todos eles têm que dar resto 1. Tem que dar resto 1. Enquanto não der resto 1, você tem que ir fazendo a divisão entre eles, tá ok? Bom, feito isso, agora nós vamos fazer o quê? Multiplicar esses caras aqui. Sempre é assim? Sempre é assim, tá? Então, ó, 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 2x dá 20x, tá? Esse é o denominador comum entre esses caras aqui, tá? Então, fazendo dessa maneira, o que nós podemos fazer? Já feito isso, achei o denominador comum entre eles, vou vir aqui e vou passar um tracinho aqui, tá? Que a gente tem ele aqui, ó, 20x. Bom, professor, o senhor disse que poderia multiplicar aqui os denominadores, que daria a mesma coisa? Sim, daria a mesma coisa, e aí isso é um método que a gente usa para facilitar o nosso processo, para sair disso daqui, na verdade, para não ficar tirando o MMC sempre. Como que a gente faz, professor?
Vamos recordar. Aqui, ó, 4x vezes 5, a gente multiplica, sempre multiplica esses caras, tá? Então, ó, tá 20x, tá? Veja, 20x, 20x. Olha como esse processo aqui foi mais rápido. Aqui foi um pouco mais extenso, porque a gente teve que fazer a divisão entre eles, tá? Aqui não, aqui já sai direto para nós. O que nós podemos fazer agora para facilitar a vida? Multiplicar esses caras em cruz. Podemos multiplicar em cruz? Pode sim, professor. Já tem o denominador comum, ó. Você vai multiplicar o 5 com o 3 e o 4x com o 2, né? Então vamos fazer essa conta? Vamos, ó. 5 vezes 3 dá 15. Repete o sinal da operação, da fração. 4x vezes 2 dá 8x, tá? Bom, também a gente também não pode esquecer que como eu não igualei a zero, só estou arrumando a minha função, então a gente tem que repetir aqui f de x, tem que estar sempre repetindo o f de x aqui, tá? Bom, agora a gente, professor, deu uma ajeitada, ficou um pouco mais fácil, visível, né, de poder ver. Sim, ficou mais tranquilo de resolver. O que nós podemos fazer agora? Igualar esse cara aqui a zero, né? Vamos fazer isso? Não, lógico, estamos aqui para isso, né? Isso, vamos lá. Então, ó, igualando a zero, eu vou ter isso aqui, ó, 15 mais 8x sobre 20x é igual a zero. Olha que tranquilo que vai ficar isso daí agora. Bom, o que nós podemos fazer? Deixa eu apagar aqui, para não ficar muito apertado aí para vocês, tá? Bom, como o denominador agora ele é comum tanto para o 15 quanto para o 20, nós podemos eliminar os denominadores, tá? De que maneira? Vamos reescrever aqui para vocês entenderem. Então, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, 15 sobre 20 mais 8x sobre 20 igual a zero. Observe que os denominadores agora são comuns, né? Fazendo isso, quando isso acontece, nós podemos eliminar os denominadores. Pode sempre, sempre, tá? E aí podemos reescrever a nossa função da seguinte forma, ó, 15 mais 8x igual a zero. Igual a zero. Agora, feito isso, podemos pegar esse 15 e passar para o outro lado da igualdade, tá? Invertendo a operação dele. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim agora, ó. 8x. Eu vou fazer aqui em cima, vou apagar, vou reescrever aqui, para não ficar muito apertado também aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Deixa eu fazer uma... Eu não gosto de fazer isso, mas acabou o espaço para nós. Então, vamos aqui, ó. Reescrevendo, ó. Eu tenho 15 mais 8x igual a zero. O 15 a gente passa para o outro lado. Então, vai ficar, ó, 8x é igual a menos 15. Tá? Agora, não é o valor de x que a gente quer? É. O x, a gente precisa deixar ele quieto num cantinho. Esse 8 que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 8, vai ficar x menos 15 sobre 8. Esse aqui é o resultado do nosso x, que vai deixar a nossa equação igual a zero. Tá? É esse valor aqui, ó. Se vocês quiserem fazer a prova dos 9, não tem problema nenhum. Você pode chegar aqui, você pega esse valor e você substitui aqui, ó. Pode substituir esse valor aqui que você vai ver que vai dar. Tá ok? Professor, pode substituir aqui? Aqui eu não aconselho para você, porque você tem esse 20x aqui, pode ser que você se atrapalhe um pouquinho, né? Como a gente reduziu ele aqui, ó, aqui ficou mais fácil de resolver, né? Eu tenho 15x mais 8x igual a zero. Pega esse valor de x, substitui aqui. Você vai ver que vai dar zero esse lado, vai ser zero o outro lado também. Tá ok? Bom, esse aqui é realmente é um pouquinho mais elaborado para a gente poder treinar alguns conceitos, principalmente recordar aqui a parte do MMC e também usar a técnica de você multiplicar aqui os denominadores, depois multiplicar em cruz, que se você for pesquisar por aí, vão falar que é o método da borboleta, esse tipo de coisa, tá? Mas eu quis trazer para vocês
esse tipo de exercício. Então, se você tem um pouquinho de dificuldade, pega esse vídeo aqui, faz essa questão, pausa o vídeo, tá? Então você tenta lá, professor, eu vou copiar, copia isso aqui no caderno, vai tentando fazer o passo a passo. Se você se perder um pouquinho, dá sequência no vídeo. Ah, entendi o que o professor fez. Pausa o vídeo de novo, tenta resolver mais um pouco. Tendo dificuldade, volta para o vídeo e vai fazendo isso intercalando, tá? Tenta resolver, não conseguir, volta lá para o vídeo. Viu como é que resolve? Volta, pausa o vídeo, volta lá para o caderno e tenta ir fazendo, tá ok? Você vai ver que assim, é só parte de prática mesmo, tá? Não tem nada de difícil, é só recordar algumas coisas mesmo que eu quis trazer para vocês esse tipo de exercício aqui, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo.